Equações do segundo grau incompletas. Sejam bem-vindos a esse vídeo breve sobre equações de segundo grau incompleta. Aqui não usaremos fórmula resolutiva. Vamos resolver usando as ferramentas que a gente usa já para equações do primeiro grau, que é manipulação algébrica, e as operações básicas matemáticas. Então, vamos direto aos exemplos, não vamos ficar aqui falando sobre coeficiente A, B e C. Por exemplo, x ao quadrado igual a 16. Isso aqui é uma equação de segundo grau, por quê? Evidentemente é uma equação, porque tem um sinal de igualdade, e tem uma incógnita. É de segundo grau, porque vocês estão vendo ali o expoente 2. Como que eu resolvo isso? A operação inversa da potência é a raiz, então você aplicaria a raiz quadrada de ambos lados, né? Aqui desse lado vai ficar raiz de 16. Só que aqui, como é uma equação, x ao quadrado igual a 16, a pergunta é que número ou quais números ao quadrado dá 16? E raiz quadrada, por definição, a resposta é o valor positivo, né? A resposta aqui seria 4. Raiz quadrada de 16 é 4, 4 ao quadrado é 16. Mas a gente não pode esquecer que o menos 4 ao quadrado também dá 16. Então, toda vez que usarmos esse recurso, vamos usar o sinal aqui de mais ou menos. Ficou parecendo um 7 aqui, eu vou apagar. Aqui é o sinalzinho de mais e o sinal de menos, mais ou menos. Então, existem duas soluções para essa equação. Mais 4 e menos 4. O conjunto de soluções aqui, ele tem dois valores. O menos 4 é solução e o mais 4 é solução. Pronto, resolvi essa equação do segundo grau, que vamos dizer assim, é uma equação muito simples do segundo grau, é uma equação incompleta, tá? Também não vou entrar no mérito de explicar para vocês aqui o porquê é incompleta, só aceitem por enquanto que se resolvem assim, tá? Em outro momento vocês verão as equações completas e aí vocês lidarão com elas, certo? Esse é um exemplo que você consegue resolver. Pode ser que a sua equação também, fazendo outro exemplo, estivesse assim, ó, x mais 16 igual a 0. Muitas vezes as equações vêm dessa forma. A maneira de resolver é a mesma, só que aqui a gente precisaria recorrer àquele primeiro passo da resolução de equações, que é separar de um lado os monômios que contêm incógnita e do outro lado os monômios que não contêm incógnita. Quem muda de lado muda de sinal, né, que é o equivalente a subtrair ali 16 dos dois lados. Portanto, aqui x é mais ou menos raiz de menos 16, né? 16 ficou negativo. Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe. Então, esse aqui não existe, né? É valor real, né? Então, não existe solução real. Tá? Não existe solução real porque nós temos raiz quadrada de um número negativo ali, tá? Essa é outra possibilidade, mas você vê que o segundo exemplo e o primeiro é basicamente a mesma coisa, só começou escrito de forma ligeiramente diferente. Você tem um monômio com a incógnita ao quadrado, que caracteriza ser uma equação de segundo grau, somado a um outro monômio que tem parte literal, que não tem parte literal, né? Só tem o coeficiente numérico. A gente ainda poderia ter equação em um outro exemplo, por exemplo, assim, vamos pensar x ao quadrado mais 4x igual a 0. Isso aqui também é uma equação incompleta, de novo, não vou explicar por que é incompleta, mas aqui a gente tem dois monômios, né? O x ao quadrado, que caracteriza ser a equação de segundo grau, e o 4x ali. Esse aqui, para resolver, a gente costuma colocar o x em evidência, a gente vê que as duas parcelas estão sendo multiplicadas por x, né? Seria como se a primeira fosse x vezes x, e a segunda 4 vezes x, né? Então, você pode pegar o x, já que ele aparece em ambas parcelas, e colocá-lo em evidência, multiplicando x mais 4. Você vê aí de forma muito simples que x vezes x é x ao quadrado, e x vezes 4 é 4x. Qual a graça de escrever dessa forma que eu acabei de escrever? Que quando você tem dois números multiplicados, um número A multiplicado por um número B
e dá zero, você tem duas opções, ou A é zero ou B é zero. Ou seja, nesse caso nosso aqui, ou esse x é zero ou esse x mais 4 que é zero. No caso em que o primeiro x é zero, você já tem uma solução, né? X igual a zero, é uma das suas soluções. No caso em que x mais 4 é zero, você tem que terminar de resolver. X mais 4 igual a zero, portanto, x é igual a menos 4. Tu tem aqui uma solução, aqui outra. Teu conjunto de soluções contém duas soluções, o menos 4 e o zero. Então, zero, né? Pronto, está resolvido aí esse tipo de equação, né? Mas nós também temos uns outros exemplos que eu poderia trazer aqui para vocês de equação do segundo grau, né? Só para ilustrar alguns exemplos. Vamos trazer para cá, vou trazer para cá outra telinha aqui. Essa daqui está com a equação do segundo grau resolvida, inclusive. Vou apagar ela daqui, não vou usar ela agora não. Vou só mostrar para vocês possibilidades, tá? Vou deixar você aqui no canto, que eu vou usar você aqui ainda nesse quadro, tá? Mas primeiro vamos começar com um exemplo aqui. A tua equação do segundo grau, essa daqui completa, por exemplo. Essa é completa, só que ela está escrita de forma que a gente consegue resolvê-la. X mais 3 vezes x menos 5 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, evidentemente, e a gente consegue resolvê-la, né? Aqui, ao invés de multiplicar x por x, que daria x ao quadrado, 3 vezes x e 3 vezes 5, x vezes 3 e 3 vezes menos 5, né? Porque aqui se eu multiplicasse, por exemplo, x vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 5 é menos 5x, e daria menos 2x, né? Aqui se anulando, e menos 15 igual a zero, para você visualizar. Isso aqui sim é uma equação do segundo grau completa, que não é o que, tipo assim, não é o que interessa, mas se ela tivesse nessa primeira forma aqui, você consegue responder. Porque você está vendo que ou essa primeira parte é zero, ou essa segunda parte é que é zero. Né? Então, vamos lá. Se for a primeira, então você tem x mais 3 igual a zero. Implicação? X é menos 3. Se for a segunda parte, ou x menos 5, x menos 5 for zero, a implicação é que x é 5 positivo. Teu conjunto de soluções, então, contém as seguintes soluções. Menos 3 e 5. Resolvemos essa equação também, tá? Mas eu queria focar aqui nesse problema aqui. Esse problema traz justamente essa situação. Veja, multiplicando o antecessor e o sucessor de um número, a gente obtém 168. Que número que é? Quando ele fala do antecessor do número, quem é o antecessor? É x menos 1. Isso aqui a gente vai multiplicar pelo sucessor. Quem é o sucessor do número? X mais 1. E ele fala que isso dá 168. A princípio, quando a gente olha aqui, a gente pensa que essa equação ela vai ser uma equação completa, né? Já porque tem 168 e talvez precisaríamos de uma fórmula. Só que aqui a gente tem o produto da soma pela diferença, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1 é x, menos 1 vezes x é menos x, menos 1 vezes 1 é 1, igual a 168. Você percebe que aqui no meio esse menos x e esse x se cancelam? Sobrou o quê? Sobrou o x ao quadrado, né? 168, aqui é um 8, né? E esse 1 foi para lá, esse 1 aqui era negativo, tá, gente? Olha eu cometendo erro aqui, esse 1 aqui é negativo. Por que esse 1 é negativo? Porque menos 1 vezes mais 1 é menos 1. Quando ele passa para o outro lado, aí sim fica positivo. Olha só, x ao quadrado igual 169. Caiu naquele tipo de equação que a gente consegue resolver facilmente. Aqui x é mais ou menos a raiz de 169, que daria 13. Como é que ele falou que é um número inteiro positivo, eu não estou nem aí
com a parte negativa não, né? Só quero só a parte positiva. Aqui x é 13. Né? Respondendo essa pergunta, é um número primo. Então, quando eu estou falando de equações do segundo grau na forma incompleta, eu estou falando justamente dessas situações aqui. Essas são as maneiras que vocês podem usar para resolvê-las.